Olá, sejam muito bem-vindos ao dia 37 no topo da montanha com Cristo. Hoje, uma nova ideia de Deus. Estejam aí preparados. Estamos chegando na finaleira, né? 3 dias para concluirmos os 40 dias no topo da montanha com Cristo. Vem muita coisa importante por aí, por isso que a gente vai começar cedinho para a gente dar tempo de terminar, que hoje é um pouco mais longo. Uma nova ideia de Deus é necessária, porque a gente não sabe quem é Deus, né? A gente não tem consciência. Então, a gente precisa conhecer Deus. E agora Jesus vai nos trazer uma nova ideia de Deus, que é a verdadeira ideia de Deus. Depois é quem eu sou, né? Quem Ele é e quem eu sou para ti. E finalizamos na segunda-feira com quem tu és para mim. Então, só se preparem, porque tem muita coisa massa vindo por aí, tá bom? Muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Tá? Vai ser muito massa. Só esperar o pessoal chegar para não perder, porque é bem importante isso de uma nova ideia de Deus. A gente percebe que só é possível tudo isso porque a gente expande o paradigma, né? Porque a gente aceita a verdade como ela é. Aí a gente fica pensando, mas no mundo inteiro as pessoas têm uma ideia de um Deus que não é. E tem ideias de si mesmo como não são. Será que todo mundo tá errado e só a gente tá certo? Se eles estivessem certos, eles seriam operadores de milagres, eles seriam como Jesus. E não são. Seriam naturalmente bons e não são. Seriam naturalmente amorosos e não são. Eu vejo algumas pessoas até bem espiritualizadas, assim, que trabalham com, que tem uma boa mediunidade, que trabalham com isso, né? E que tem uma vida inteira, gente, de que não tem abundância, que não tá resolvido nem o primeiro degrau, nem o segundo degrau, nem nenhum outro degrau, não tem autoconhecimento, né? E não percebe, mas tem uma mediunidade assim maravilhosa, mas não percebem que tem alguma coisa errada. Você entende o que eu quero dizer? A pessoa acredita que Deus quer que tu seja pobre, que depois tu vai receber, ou que porque tu pecou muito nas outras vidas, tu fez muitas coisas, matou gente, sei lá o que, né? Nas outras vidas, então nessa aqui tu veio pra ser o pobre pequeno pecador, sabe? Só servir. Como se Deus usasse troca. Como se Deus, para ganhar alguma coisa, tu precisa perder, sabe? Isso é uma total incoerência com quem é Deus e com quem nós somos. Entende o que eu quero dizer? Não tem a mínima coerência uma coisa com a outra. Quando que você vai servir ao teu irmão, vai servir a Deus nesta vida, independentemente do que tenha feito nas outras, e não vai ter as suas necessidades, não vai ter felicidade, não vai ter plenitude, não tem alguma coisa errada aí. Entende o que eu quero dizer? Será que não dá para pensar, será que é isso mesmo que Deus quer? E essa ideia, sabe de onde que vem? Vem daquilo que eu falei para vocês da crucificação de Jesus. Essa ideia de que tem que sofrer para ir para o céu vem da crucificação de Jesus. E daquela frase que Jesus diz que meu reino não é desse mundo.
Aí quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, todo mundo acha que é do reino dos desencarnados. Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento e discernimento sabe que o reino de Deus não é do reino dos desencarnados, né? Da onde que vem os obsessores, umbral, essas coisas todas? É de lá o reino de Deus? Não, né? Todo mundo sabe que é desse meio espiritual, que existem hospitais de tratamento, existem colônias de recuperação, existem locais de seleção, existem existem lugares que parecem celestiais, colônias, mas ainda assim não são o reino de Deus. Todo mundo sabe disso. Não sabe? Então aonde que é o reino de Deus, se não é deste mundo? Ninguém se questiona. Por que que Jesus ia dizer uma coisa dessas se tu não pudesse saber essa resposta? Se tu não pudesse acessar essa resposta? Por quê? Por que que ele ia dizer que o meu reino não é desse mundo? E também não é do mundo dos desencarnados, que a gente que tem um pouquinho de conhecimento espiritual já sabe que não é também. Que lá não é o reino de Deus. Então, de que reino que ele está falando? Da onde que é o reino dele? Se questionem. Porque quando a gente se questiona, abre a resposta. Um curso em milagres veio a partir de uma questão do colega da Ellen Schuckman. Deve existir um outro meio que não é só esse de competição, de guerra, de egos inflados, brigando e discutindo. Deve ter um outro meio. Deve ter um outro meio de se viver. Aonde que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E eu conheço. Eu sei onde é que é o reino de Deus. E pode ter certeza que todos os desencarnados não conhecem. Quem conhecem os iluminados, os cristos despertos, e só. Porque só eles podem entrar lá. Cada um só entra até onde vai a sua consciência. E isso é bem descrito em Pista Sofia. Então, um espírita comum, por exemplo, ele acredita que que o que existe depois daqui são essas colônias espirituais. E o que eles querem é desencarnar e ir para uma dessas colônias para servir, enfim. E é para lá que eles vão. Ou eles vão para um hospital de tratamento lá, porque eles não se autoconhecem, não sabem perdoar, né? Não sabem perdoar. Tu vai para onde se tu não sabe perdoar, minha gente? Umbral? Passar uma temporada lá. Sabe? Porque é você com você. Você é Deus em manifestação. E aquilo que a sua consciência acredita, você manifesta. E se você não tem conhecimento nenhum espiritual, e você viveu uma vida normal aqui, sem grandes... Não fez maldades, mas também não fez bondades, ou até fez bondades, né? E viveu uma vida normal aqui, não tem nenhum conhecimento espiritual. Você vai seguir as leis da onde a tua consciência é capaz de te levar. A mesma frequência, você não vai para o Cristo. Você não vai para lá. Ah, mas eu não conheço. É aquela coisa que o John Goldsmith diz. Você pode não conhecer,
as crenças do mundo, mas elas atuam sobre você até que você as transponha. Então, se você pisar na poça, mesmo que você não tenha conhecimento de que existe uma crença no mundo de que você se pegar friagem, né, vai adoecer, você adoece. Porque existe a crença do mundo. É aquilo lá que eu falei das crenças de Reiki, que vaza energia vital, vaza energia aqui. Você pode ser um reikiano que não tem conhecimento dessa crença, mas vai vazar a tua energia aqui. Porque você faz parte de uma egrégora que tem aquela crença. Então, só não vazou mais a minha energia aqui quando eu disse não, é impossível. Como que eu vou dar graças? Como que eu vou estar servindo ao meu pai, que é servir ao filho dele? E eu vou perder minha energia vital? Isso não tem lógica. É a mesma crença que tem nos centros espíritas de que a gente começa a trabalhar para Deus, começa a furar pneu de carro, começa a ter um monte de problema, um monte de tentativa de impedimento. Gente, isso não existe. Eu nunca fui impedida de ir no centro espírita. Entende por quê? Porque eu não tenho essa crença. Eu não tenho a crença de quem ajuda, de quem serve é prejudicado. É simples. Mas eu já tive. Era o meu maior medo. Quando eu comecei no caminho espiritual, quando eu toquei no curso em milagres, eu tive os vislumbres, os medos que as pessoas têm de ir para o caminho espiritual. Eu tive esses medos. E aí eu digo, olha, Jesus, é o seguinte, só protege as minhas filhas e eu vou. Aonde tiver que ir, o que tiver que fazer, eu faço. Só protege elas. Eu exijo que elas estejam seguras. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Claro, óbvio, né? Tava começando, não tinha encostado no livro. Mas eu já tinha algum conhecimento de física quântica e tal. Já tinha feito algumas formações terapêuticas. Já tinha me curado com FT. Mas eu ainda tinha essas crenças, né? De que quem servia era prejudicado ou seus familiares eram prejudicados. No último atendimento da minha equipe, porque eu sei quando eu tenho que ir para atendimento, né? Tem coisas que eu preciso receber informações com testemunhas. E aí vem através da Erika e da Ananda. Quando Jesus disse assim, tu não te preocupa com a tua família, que eles vão ficar bem, nada vai acontecer com eles. Mas eu já não tinha essa preocupação. Porque eu sei que nada vai acontecer com eles. Porque é impossível. É impossível eu dar graças, eu servir a Deus, eu servir a divindade e eu ter problemas, ou qualquer um familiar meu ter problemas. Ou qualquer pessoa do mundo ter problemas. É aquilo que o professor Hélio Couto diz, nada mais abala um Buda. Por que que não abala? Porque tu conhece a verdade. E aí não manifesta as coisas do mundo, as crenças do mundo. Tu tem poder sobre as coisas do mundo. E tu muda elas. Com o teu sentimento, com a tua consciência. Não precisa nem tensionar nada. Tem um negócio aqui no meu olho, deixa eu tirar. Fica um cestinho de rímel, né? Vamos lá, gente, que hoje é um pouco mais longo, tá? Hoje Jesus, então, nos traz uma nova ideia de Deus. Ai, eu nem acenei pro povo todo. Gente do céu, quanta gente. Agora que entrou. Esqueci de alguém. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Uma nova ideia de Deus, dia 37. O que acabamos de fazer foi substituir uma antiga ideia de Deus por uma nova ideia de Deus. Se já não acreditas em Deus... Se já não acreditas em Deus como um ser supremo e separado, por que deveria ser difícil ver que Deus é ser? Isso não é muito diferente de dizer que a verdade mais básica acerca de ti é que tu és ser. E que a verdade mais básica acerca de Deus é de que Deus é ser. Entretanto, o fato de que és um ser não define quem tu és, melhor do que faria o exemplo anterior de tuas experiências, porque ser
por si só, não te diferencia nem te individualiza. Recorda-te de que a criação começa com movimento. Ser só é ser em relacionamento. Portanto, o mundo não existe sem relacionamento. Assim como tampouco não existe sem relacionamento. Calma aí. Não existe sem relacionamento. Portanto, o mundo não existe sem relacionamento. Assim como tampouco nada existe sem relacionamento. Deu para entender? É aquilo que os físicos falam sobre o observador, que cria a realidade. Sem relacionamento, sem alguém observar, nada tem existência. No entanto, o relacionamento, assim como o ser e a experiência, não te diferencia nem te individualiza na separação, como faz em união. A separação e o contraste do ser separado definem cada relacionamento com o pensamento de isso ou aquilo, em vez de com o pensamento de isso também aquilo. E eu acho isso fundamental. Novo negócio no meu olho. Eu achei isso fundamental, gente, a gente entender. Porque a gente sempre pensa em termos de isso, então aquilo. Ao invés de isso e também aquilo. Então, aquilo que eu falei, que as pessoas muito espiritualizadas às vezes pensam que, se eu sou bom no espiritual, eu sou péssimo em outras coisas, né? Eu só sou 100% no espiritual. Gente, tu não é. Se tu não sabe perdoar, se tu não entende que o teu irmão é Deus, tu não entendeu nada. Pode servir a vida inteira, tu vai estagiar no umbral. Entendeu o que eu quis dizer? Não conhece Deus. Talvez pela tua crença tu acha, não, mas eu servi muito, então eu vou para um lugar bom. Mas não se preocupa não, que enquanto você não aprender que tudo e todos são o mesmo, você vai voltar muitas vezes. E não porque tu tem muito pecado para pagar, não, ou muito karma, mas porque a tua crença te diz que tu não é merecedor. Porque tu não conhece Deus. Quem não conhece Deus volta muitas vezes, até que um dia conheça. Todos vão ter que voltar para casa, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais para cá para eu poder ler aqui mais bem sentada. Recorda-te de que a criação começa com movimento. Ser só é ser em relacionamento. Nenhum movimento e nenhuma experiência existe sem relacionamento. Portanto, o mundo não existe sem relacionamento. Assim como tampouco nada existe sem relacionamento. No entanto, o relacionamento, assim como o ser e a experiência, não te diferencia nem te individualiza na separação, como fazem união. A separação e o contraste do separado definem cada relacionamento com o pensamento de isso ou aquilo, em vez de com o pensamento de isso também aquilo. Ou seja, és uma mulher e não um homem. És um ser humano e não um ser divino. És uma pessoa e não uma árvore. Como ser separado, te relacionas apenas com outras coisas separadas. Resumindo, quem está sendo se baseia totalmente e, acima de tudo, no relacionamento que consideras que tens com o mundo à tua volta. Ou seja, quem nós somos se baseia totalmente no relacionamento das coisas que a gente tem. A gente não sabe quem a gente é. Jung fala disso, né? O teu ego é definido a partir do outro, do que o outro diz que tu é. O outro que diz quem tu é. E aí tu aceita quem tu é porque o outro te diz quem tu é. E é isso que ele está te dizendo, né? Como te consideras separado desse mundo, tudo que experimentas como teu ser é a separação. Tudo que representas com o teu ser é um ser separado e um eu separado.
Essa não poderia deixar de ser a tua percepção, pois vieste a existir em um mundo conhecido, onde te foi dito que és uma pessoa com certo nome, que pertences a uma família onde cada um tem um nome separado e desempenha funções separadas, e que vives em uma casa, em uma cidade, em um estado, em um país, e em um mundo onde tudo tem nomes próprios e separados. Em certo sentido, esse é o fim da história, ou o início de uma história já escrita, uma história de separação. Tu não estavas sozinho nessa história e, no entanto, foste ensinado a experimentar apenas em separação do ser que tens sido. E assim, sem conhecer tua união e teu relacionamento com teu ser, mas apenas teus relacionamentos separados com outros, entre aspas, vias a ti mesmo como um ser separado e incapaz de criar qualquer coisa, exceto apenas possivelmente o relacionamento que escolherias ter com outros e com o mundo à tua volta. Portanto, experimentavas o relacionamento de uma maneira muito definida e separada. Uma maneira que não representa a verdade de quem tu és, nem o que o relacionamento é. Uma maneira que representa a separação em vez da diferenciação ou individuação. Relacionamento e união são o caminho de Deus. O caminho de coração e mente, corpo e alma, céu e terra. Deus é o ser em unidade e relacionamento. Assim também tu és. És tu. Assim também és tu. Vocês viram aqui o que ele diz? Que relacionamento e união são o caminho de Deus. Por isso o perdão. Entende? Por isso o perdão é o caminho. Porque é o relacionamento que tu entra com aquilo. Né? De que maneira, então, poderias perguntar: és distinto de Deus? Teu corpo é distinto de tua vitalidade? Insistes em procurar distinção de Deus como se distinção significasse separação, como se Deus fosse um ser separado. Se a ideia fosse apenas isso, não seria tão difícil desalojá-la. Mas a dificuldade reside no fato de que concebes a Deus à tua imagem. E a imagem que mantens de ti mesmo tem sido inexata. Porque acreditas que está separado, criastes a Deus como um ser particular e separado. Persistes em lutar pela diferenciação de uma maneira que simplesmente não funcionará, através da separação. Além disso, persiste em empenhar-se pela diferenciação ao mesmo tempo em que queres manter certa dependência. Tua diferenciação do ser de Deus só pode vir por meio do relacionamento e da unidade que negarias em tua busca por separação. Isso seria como exigir ser um corpo e não uma mente. Tua dependência de Deus só pode vir por meio do relacionamento e da unidade que negarias em tua busca por separação. Isso seria como exigir que a mente envie ao corpo os sinais que ela necessita, ao mesmo tempo em que proclama sua separação. Uma das razões pelas quais tens te empenhado tanto em tua ideia de um Deus separado e particular é porque queres acreditar que já leio ali, Birija, que é um ser compassivo, que está a cargo de tudo, que cuida de ti, que está lá para ajudar-te quando assim necessitares. É a ideia das religiões, né, que a gente tem do Deus nas religiões. Deus é todo ser compassivo em todos os lugares, não o único ser compassivo. Em união e relacionamento, reconheces isso. E reconheces que todo ser compassivo em todos os lugares é uma consciência, um modo de ser que compartilhas. Além disso, reconheces que o que é possível é que te tornes o ser da compaixão, que já és em Deus. É o que a gente aprendeu aqui desde o começo que eu venho falando para vocês, né? Sobre a compaixão, a caridade. Assim, reconheces que Jesus estava sendo Deus e era chamado de Jesus Cristo porque vivia a consciência crística ou a consciência compassiva que compartilhas.
Tu reconheces que o homem, o Deus, a figura histórica que foi chamada de Jesus Cristo, não era apenas Jesus, mas Cristo. Não apenas Cristo, mas Jesus. Não separado, mas individuado. Reconheces que o chamado para a segunda vinda de Cristo soou. E o que é um chamado à diferença que sempre desejaste, sem que tenhas que permanecer separado? Subtrai qualquer valor de outro valor e reconhecerás que a subtração resulta de um novo número, um resto que, quando somado ao número anterior, o devolve ao seu valor original. Pensa, além disso, em um problema de divisão que resulta de algo que não é dividido, algo denominado resto. Restar é continuar a existir. É o que permanece quando partes foram retiradas. É o que não foi destruído pela remoção das partes. Tu, entre aspas, restas um em ser. Tu, entre aspas, restas da mesma maneira que os números da simples matemática restam, sendo um com o todo. Vias a ti mesmo como se pudesse ser divisível daquilo que é a tua fonte. Mas a divisão, assim como a diferenciação ou a individuação, só é possível em união e relacionamento. Dois números separados, sem relacionamento, sem interação, sem divisão e sem subtração, simplesmente restam sendo o que são. Consideramos por um momento o que e quem tu tens sido e o que e a quem Deus tem sido. Muito simplesmente tu estás sendo. A simples verdade de que és ser te torna um com Deus, que é ser. Essa verdade, contudo, te passou despercebida. Muito simplesmente tu estás sendo. A simples verdade de que és ser te torna um com Deus, que é ser. Essa verdade, contudo, te passou despercebida. Por isso, tu tens sido o ser particular que sabias, entre aspas, ou percebias que eras o ser tal como foste definido ao nascer, um ser humano, algo que vias como separado em vez de distinto do ser divino que é Deus. No entanto, porque tu és ser, e observa aqui que tu és ser e Deus é ser, e não é dito que tu ou Deus sois um, entre aspas, ser. Tens poder. O poder de ser, que é o poder de pensamento, sentimento, criação, percepção ou conhecimento. Conhecias esse poder apenas em relacionamento com a realidade separada, em que acreditavas que existias. Exercia tal poder ao fazer escolhas como teu ser separado e para teu ser separado. Às vezes em relacionamento com seres amados, às vezes vendo a conectividade de tua vida com a vida de outros, embora ainda assim apenas em uma escala limitada. Com frequência não exerceste nem mesmo esse poder limitado, por acreditar que a vida simplesmente acontece, entre aspas, a ti. Assim, respondendo ao que acontece. Acreditas que está em completo controle de tua vida, ou que Deus ou o acaso tem tanto controle quanto tu. Podes acreditar que tu, Deus e o acaso sois benevolentes, ou podes acreditar que tudo, incluindo a ti mesmo, trabalha contra ti. Talvez contes mais com teus pensamentos, ou talvez mais com teus sentimentos. Talvez te consideres criativo, talvez não. Talvez reconheças a medida com que tua percepção do mundo molda tua vida. Talvez não. No entanto, mais fundamental que até mesmo tudo isso, poderias perguntar: se tu és um só ser com Deus, isso implica dizer que estás sendo Deus? Que tens sido Deus mesmo dentro dos parâmetros limitados da vida tal como a conhecias? Infelizmente, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que tu simplesmente estás sendo. Estás sendo um ser humano que sente, pensa, cria e percebe.
porque isso é o que acreditas que és. Talvez vejas a ti mesmo como um ser humano separado, que tem um relacionamento separado e distinto com Deus. Com isso, queres dizer um relacionamento como nenhum outro. E vês a ti mesmo dessa maneira, então de fato tens um relacionamento em separação. Poderia ser algo semelhante ao teu relacionamento com um parente falecido, com a qual sentes um vínculo, uma conexão entre céu e terra, e que até mesmo uma possibilidade de comunicação através da oração ou de outro meio excepcional. No entanto, esse relacionamento ainda acontece em separação, entre teu ser separado e o ser separado, e agora morto do parente. Isso não é apenas um relacionamento em separação, mas também unicamente um relacionamento percebido, e apenas porque não acreditas que podes conhecer verdadeiramente aquilo que na verdade conheces. Sabes que conheces, mas não acreditas que conheces, porque acreditas que está separado. E por isso não podes conhecer nada com segurança, salvo aquilo para o qual tens provas excepcionais ou científicas, como um ser separado, incapaz de conhecer, tem sido forçado, ou ao menos pensa assim, a depender de provas externas. Olha só, aqui Jesus fala umas coisas bem interessantes. Aquilo que eu sempre digo, a gente se relaciona com Deus como separado de nós. Eu sou eu, Deus é Deus. Ele tem que me ajudar, ele tem que fazer isso, ele não me ajuda, ele não me ouve, ele não tá nem aí pra mim. Ou ele é forte, poderoso, ele se importa comigo, ele guia a minha vida e tudo mais. Mas ainda assim, é ele e eu. A gente ainda assim se relaciona com Deus de forma separada. Eu já liberei o perdão e a culpa para mim, a todos, pois cada um agiu de acordo com o nível de consciência que tinha no momento. É bem isso, Brígida. Inclusive tu, né? A gente diz, nossa, a Ana do passado jamais teria feito isso, a Ana de hoje jamais teria feito isso. Teria feito de novo a mesma coisa com aquela consciência naquele momento que tinha, porque cada um de nós dá o melhor em cada momento. A gente não dá o pior, a gente dá o melhor que pode naquele momento com a consciência que tem. Todos sem exceção. Tá? A gente sempre faz o melhor. Hoje tu olha e diz, nossa, eu podia ter feito melhor naquele momento. Mas se naquele momento você tivesse essa consciência, não seria aquele momento. Entende? Quero falar uma coisa que eu acabei passando rápido, porque hoje é um pouco mais longo, que é isso aqui, ó. De que a gente é a expressão de Deus. E é isso que a gente precisa entender. A gente é a expressão de Deus. Por isso que ele diz que a gente só está sendo. Então, se a gente vive como uma expressão de Deus na Terra, como uma expressão de Deus na vida, tudo começa a ser muito diferente. Não tem como não ser. Eu sou a expressão de Deus. Deixa ele se expressar através de mim. O que ele quer se experimentar? O que ele quer viver? O que ele quer, sabe? E a gente mesmo só quer provas externas, provas externas, provas externas. A gente não reconhece, ninguém reconhece Deus dentro de si, porque quer provas externas. Ah, se tu curar meu filho, eu vou acreditar em ti. Ah, se eu ver o arco-íris. Ah, se tu flutuar, então sim, tu tá com Deus. Se depender disso, gente, eu nunca vou flutuar. Porque não é o que eu quero. Se tu não consegue perceber Deus em mim, não é problema meu, é teu. Não é problema meu. E se tu não consegue perceber Deus em ti, é um grande problema mesmo teu. Porque tu é divino, tu é a expressão do Pai.
E a nossa consciência faz a gente sentir aquele pobre pequeno pecador separado. Ou o pobre pequeno que merece a compaixão de Deus. E aí Deus guia a minha vida. Como um ser separado ainda. Mas eu sou merecedor de Deus porque eu sou um cara massa, uma cara massa. Os termos percepção e conhecimento têm sido usados juntos aqui para descrever as condições da existência, pois deve ser capaz de perceber que existir como ser, no entanto, o termo conhecimento, entre aspas, também é usado, pois tu, como ser, és tão capaz de conhecer quanto és capaz de perceber. Em separação, contudo, o único que se pode conhecer é a si mesmo. Como poderias conhecer qualquer outra coisa que está separado? É aquilo que eu digo. Olhar para dentro enquanto a gente está na separação, não despertou a consciência crística, é conhecer a si mesmo. É autoconhecimento de si mesmo como um indivíduo em meditação. Ou autoobservação, né? Quando a gente desperta a consciência crística é em relacionamento. Não existe mais esse negócio de eu querer me conhecer em meditação. Eu vou continuar fazendo para receber, mas eu me conheço no relacionamento com o meu irmão. Como eu me vejo no meu irmão, como eu me manifesto, como é o meu pensar e o meu sentir em relação ao meu irmão. Como poderias conhecer qualquer coisa que está separado? Poderias imaginar o que significa conhecer, entre aspas, outra pessoa? Ser uma árvore balançando ao vento? Ou como seria conhecer a Deus? Mas não podes conhecer o teu ser separado. Mas não podes conhecer o que teu ser separado conhece. Essa impossibilidade. É por isso que este curso tinha como objetivo principal retornar-te ao verdadeiro conhecimento de teu ser. Um ser separado só pode conhecer verdadeiramente a si mesmo. Entretanto, ao conhecer a ti mesmo, podes chegar a saber que não estás separado. Se podes chegar a saber que não estás separado, podes retornar à união e ao relacionamento. E através de união e relacionamento, retornar à verdadeira individuação e ao verdadeiro conhecimento. Então, ele insiste que é através da união e do relacionamento que a gente venha a nos conhecer. Certamente te sentes como um ser individual, como um ser único. Sentes, entre aspas, amor e sentes dor. E ambos parecem ser indubitavelmente teu amor e tua dor. E de mais ninguém, entre aspas, tá? Tu te sentes como um tu, entre aspas. Isso também é quem tem sido, pois como um ser sentes, como um ser sentes. No entanto, mais uma vez, sentias apenas como um ser em separação pode sentir. Sabes que independentemente de quantas vezes alguém diz que sabe como te sentes, isso não é verdade. Eles não podem saber porque não são tu. Não pode saber como o outro se sente porque tu não és esse outro. Podes unir-te em relacionamento com outros que têm sentimentos similares e podes encontrar grande alegria ao sentir como se, entre aspas, alguém soubesse como te sentes e quem tu és. No entanto, te sentias falando a um ser conhecido e nunca compartilhar verdadeiramente como te sentes. Esse é, entre aspas, quem tem sido. Agora falemos de Deus. Deus é ser em unidade e relacionamento com tudo. Anotem isso. O que é Deus? Ser em relacionamento, em unidade e relacionamento com tudo. Portanto, Deus conhece a ti. Deus é um ser, é um só ser contigo, pois tu és um aspecto do todo. Como um só ser em unidade e relacionamento com tudo, Deus é um com cada pensamento e cada sentimento. Deus é um com cada criação. Deus é onisciente. Em resumo, Deus é a consciência coletiva e a consciência coletiva é o que conecta cada ser com todos os demais seres em unidade e relacionamento. Essa conexão, entre aspas, é muito poderosa.
Quando a disposição é evidente, essa conexão pode deixar de ser apenas, entre aspas, uma conexão para ser um relacionamento cooperativo. Esse relacionamento cooperativo, acessado através da disposição, também poderia ser chamado de o ser, entre aspas, a quem recorres quando recorres a Deus. Isso aqui que ele acabou de descrever nesse pequeno parágrafo é o que eu vivo. Por isso que eu me torno meu irmão, por isso que eu não tenho medo de me tornar o meu irmão. Porque eu sei que eu já sou meu irmão. Que o que ele pensa e sente já é meu. Então tem pessoas que dizem, mas eu sou sensível, eu fico com o pensamento, com o sentimento do meu irmão e não sei o quê. E fica mesmo. Mas até quem não é sensível fica. Todo mundo fica, porque somos compartilhados. Qual é a diferença de Ana Long? Ana Long fica compartilhada, propositalmente eu me torno meu irmão para fazer curas. Eu me torno propositalmente meu irmão, eu peço autorização, eu me torno meu irmão para fazer curas, porque eu já sei que eu sou meu irmão, mas eu sei também que eu sou Deus, e eu sinto amor puro e incondicional pelo meu irmão, porque eu sei que ele é Deus e ele sou eu. Entende? Eu não vejo separação entre eu e meu irmão e por isso que eu consigo fazer o que eu faço da forma como eu faço. Eu queria que todos pudessem ver o que acontece num atendimento. Porque é incrível. É a própria manifestação da divindade no ser. Porque é o ser em relacionamento, consciente de que é o irmão e consciente de que é Deus. O tempo todo. Enquanto eu estava lendo isso aqui, eu estava vendo os atendimentos que eu faço, sabe? Eu me tornando a pessoa e fazendo as coisas. Porque eu não faço nada que já não seja, entende? Só que agora eu aprendi que eu ainda sou humana, então quando termino o atendimento eu digo, agora você volta a ser você, agora eu volto a ser Ana Long. Termino o atendimento, né? Eu volto você, eu volto eu. Não que sejamos separados. Mas a nossa individualidade precisa voltar, porque Deus quer se experimentar através de você e através de mim de forma diferente. E são as mesmas facetas dele. Por isso, conhecer o que estás chegando a conhecer sobre a verdadeira natureza de Deus não deveria fazer com que te sintas desprovido de um Deus de quem podes sentir-te próximo, a quem podes recorrer, agradecer e louvar. No entanto, fazê-lo pode ser confuso e te leva a pensar em Deus como um ser particular. Entretanto, a ideia de Deus como Pai, introduzida e defendida por Jesus Cristo, também foi criada por Jesus Cristo. Portanto, é o poder do homem e de Deus juntos o poder da criação. O que isso quer dizer é que existe um Deus Pai com quem nos relacionamos e que esse Deus Pai não anula a Deus, assim como Deus não anula o Deus Pai. Deus Pai é uma ideia que foi criada e, portanto, existe de maneira semelhante a como outras ideias de Deus foram criadas e, portanto, existem. Tudo que é criado existe. Então, existe sim o Deus Pai, porque foi criado por Jesus. E aí a gente começou a ver Deus como Pai, porque ele era um Cristo, né? Ele é Cristo. Cristo cria. No entanto, essa criação, tal como a criação do próprio Jesus Cristo, não é toda de Deus, embora ao mesmo tempo seja toda de Deus. Assim como Jesus foi e é todo de Deus. Em união e relacionamento, Deus é tudo e Deus é diferenciado. É aquilo que eu falei. No final, eu me torno ele, faço tudo, me torno Deus, eu vou para Barbelô, eu volto, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, você não tem noção do que acontece. E quando eu volto para cá, eu agradeço, você volta a ser você, eu volto a ser eu.
Entende? É muito legal. Gente, se vocês tivessem a sensação do que é essa experiência, vocês não têm noção do que é. Não têm noção. Mas vocês vão ter, porque vocês estão nesse caminho. Vocês aprendam a sustentar. Porque é só através da revelação que você vai sentir esse sentir. E aí vai poder manifestar dessa forma, tá? Vamos lá. Jesus, a vida exemplar usada ao longo desse curso, era tanto homem como Deus. Ele era o ser em unidade e relacionamento. Ser Deus não anula o fato de ser Jesus. De fato, de ser Jesus não anula o fato de que Deus era Deus. Jesus poderia criar a Deus. O Pai poderia criar um relacionamento com seu ser, pois era um Criador. Em suma, o ser em união e relacionamento. Jesus era todo de Deus e Deus era todo de Jesus. Embora, ao mesmo tempo, cada um era diferente ou individuado ao ser em união e relacionamento. E isso que vale para Jesus e Deus aqui como exemplo é para ti e para Deus. Para mim e para Deus. Jesus era todo de Deus. Vamos lá, então. Você era todo de Deus. E Deus era todo de você. Embora ao mesmo tempo, cada um era diferente e individuado ao ser em união e relacionamento. Entendeu? A única diferença real que existe ou já existiu entre Deus e o homem é que o homem vê a diferença de uma maneira que não faz sentido. Ai, ai, ai. Entendeu? A única diferença real que existe ou já existiu entre Deus e o homem é que o homem vê a diferença de uma maneira que não faz sentido. Como as ideias equivocadas sobre a criação que moldaram a tua criação de teu mundo separado, de que falamos antes nesse curso, tua busca por diferenciação foi causada por tua memória equivocada da criação. Diferenciar em união e relacionamento é ser Deus na forma, dar expressão a tudo que existe em união e relacionamento de teu ser. Então, o que a gente está aqui? Expressando Deus na forma. E isso faz com que ele se expresse de diferentes e infinitas formas. Ao simplesmente ser tem sido parte de Deus, mas tampouco viste isso como o que realmente significa. Vias isso como estar separado ou, no máximo, como ser uma parte de Deus, como se fosse uma gota de água do oceano. E nesse exemplo, infelizmente, mais uma vez, a grandeza de Deus e a pequenez do homem. A parte de Deus que tem sido é o ser. Tens existido como um ser que sente, pensa, cria e percebe. A parte, entre aspas, de Deus que não tem sido é a união. Lembra-te, Deus é ser em união e relacionamento. Deus é ser em união e relacionamento. É isso que Deus é. Deus é ser. Deus é relacionamento. Deus é união. O relacionamento santo é o relacionamento com Cristo em ti, a ponte para a unidade. Isso aqui é muito importante, gente. Toda vez que a gente faz um atendimento a partir da consciência crística, a gente entra no relacionamento santo, que é o quê? O relacionamento com Cristo em ti, a ponte para a unidade. Por quê? Porque eu conscientemente sou tudo e todos. E quando eu entro em atendimento e me torno meu irmão, eu fiz essa ponte para a unidade. E aí eu vou junto, eu e meu irmão, para Deus, para conscientemente dentro de Deus, o nosso estado puro de Adão, o nosso estado puro de centelha, e depois a gente volta aqui para manifestar na forma a divindade.
E aí acontecem os milagres. Então, os milagres não acontecem porque algum espírito veio curar. Isso também é milagre no mundo, tá? Se faz, como a gente não entende a técnica, a gente chama de milagre. Tu faz uma apometria, tu sobe a bexiga da pessoa no perispírito e ela para de urinar nas calças, por exemplo, né? Tu colocou um cinturão e apertou lá a bexiga da pessoa. Tu restaurou alguma coisa no corpo espiritual dela. E aí quando ela vem, ou no corpo emocional, tu acalmou alguma coisa, tu retirou chips, implantes, qualquer coisa. A pessoa que acha, fui lá no centro espírita, foi um milagre. Não foi, foi uma técnica usada que dá para fazer no perispírito. As curas espirituais das quais eu falo não são curas feitas por espíritos. Não que isso também não aconteça, porque às vezes acontece, tá? Mas as curas espirituais de que eu falo, de que eu ensino, são o que? A partir da unidade e relacionamento. Eu me torno meu irmão, eu vou para a consciência da correção, que é a consciência pura da divindade, onde nós existimos em estado de perfeição. Eu invoco o teu estado de perfeição, que é a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, para que ela se manifeste, para que ela seja percebida aqui, porque ela já é feita e manifestada. Então a gente só precisa perceber. A única coisa que está errada é a nossa percepção, que aí é corrigida. E aí conserta, e aí o milagre, teoricamente, acontece. Entende? É assim que Jesus cura. É assim. Ele cura através da correção do erro. Ele traz a visão do Pai para a execução. É assim. Aquilo que o coração, mente e corpo são para a tua forma, ser, união e relacionamento também são para a forma de Deus. Olha só. Aquilo que o coração, mente e corpo são para a tua forma, ou seja, né, elas te dão forma, ser, união e relacionamento. Então, o ser, que é a existência, a união, que é sabemos que somos o mesmo, e o relacionamento entre as partes que parecem individuais, mas são individuadas, também são para a forma de Deus. Então, se Deus tivesse uma forma, qual seria a forma de Deus? A forma de Deus seria o ser, união e relacionamento. Isso dá uma forma para Deus. Seria a forma de Deus. Como Deus seria na forma? Ele seria união, relacionamento e ser. Ele é aquilo que acontece entre os filhos. E ao mesmo tempo ele é o ser que experimenta. Ele é tudo. Aquilo que o coração... Tem sido e tem sido em relacionamento, pois não poderia ser de outra maneira. Mas não tem sido em união. Então, a gente tem sido e tem sido em relacionamento. Eu contigo, tu comigo. Mas não tem sido em união. A divindade de teu ser se revela melhor no relacionamento. A divindade de teu ser se revela melhor quando te unes com cooperação com outro ou até contigo mesmo. Então, quando a gente coopera conosco ou com o nosso irmão, o relacionamento, a divindade de teu ser se revela. Como a gente revela a nossa divindade? União e relacionamento com os outros e com nós mesmos. Como não existe o outro, é tudo com nós mesmos. Quando te unes em cooperação, deixas de ser particular, deixa o ser particular de lado e às vezes vislumbra o ser divino no relacionamento. No entanto, pelo fato de teres te agarrado tanto à separação até agora, raramente vislumbras a união. Por isso que eu olho e eu observo os comportamentos e os pensamentos e a forma de sentir das pessoas e eu sei que despertou, não despertou. E a pessoa, não, mas eu despertei. Eu digo, não, despertou.
E a pessoa fica braba comigo. Ah, mas eu sinto amor. Mas eu não sei o que. Eu digo, não despertou. A pessoa fica me olhando atravessada. Quem é tu para saber mais que eu? Eu sei o sentir de Deus. Eu te observo, eu vejo que tu ainda se sente separado. Tanto é que tu te sente separado de mim. Enquanto tu se sentir separado de mim, tu não entendeu nada. Se tu acha que eu sou Ana Long, tu não entendeu nada. É aquela coisa que o professor Hélio Couto disse. Se tu acha ainda que precisa fazer pedido, isso é porque tu não entendeu nada. Porque tua consciência é o manifestador. Então, se tu quiser fazer um pedido na ressonância ou para Deus, pede que a minha consciência seja a tua. Que a minha consciência se expanda para ser a tua consciência. Que o meu pensamento seja o teu pensamento. Gente, eu pedia isso e eu desejava isso com tanta intensidade. Quando eu entendi que eu não existo, que só existe Deus, eu digo, então se manifesta. Que ele precisou vir e me dizer, filha, para de pedir isso, porque eu preciso de ti encarnada. Porque ia acontecer, porque a minha consciência ia me levar de volta para Barbelô. Porque era o que eu queria, era o que eu sentia, era o que estava acontecendo comigo. Eu ia me reintegrar, não é me desintegrar, a gente se reintegra ao todo. E aí não tem como existir uma forma, nem na forma separada. E aí ele disse, olha, é limitado, não dá para fazer isso de 100%. Porque se eu fizer isso de 100%, tu volta para casa e eu preciso de ti aqui. E não que eu não esteja em casa, mas eu preciso ainda ter a manifestação, eu ainda preciso ter a forma física, a forma espiritual, preciso ainda dos 7 corpos. Porque o que são os 7 corpos? É a separação, gente. Porque tu é átmico. Os outros foram se reduzindo para que a gente pudesse se manifestar aqui. Por isso que eu digo que até Jesus foi o anticristo. Porque em algum momento Jesus precisou optar pela separação para poder se manifestar na forma. Porque senão ele não se manifestaria. O sentir e o pensar dele é um com o Pai, em todos os sentidos. Até hoje para ele conseguir existir naquele formato que eu vejo ele, de luz, para ele poder ainda estar manifestado naquele formato, ele tem que estar reduzido. Porque senão ele reintegraria em Barbelô. E como ele tem um servir aqui no mundo, e ainda ele precisa ter essa gotinha de individuação, de sentimento de separação, de ego, porque senão ele desintegraria. Ele já é desintegrado dentro de nós, porque ele realmente, fisicamente está dentro de nós. Se tu entender assim, é realmente, literalmente, fisicamente, Jesus Cristo está dentro de nós. Porque ele sabe que ele é você. Ele sabe que ele sou eu. Então, na verdade, não tem nada de especial com Ana Long verticalizar o pensar, o sentir e o toque de Jesus. Eu faço isso porque eu aceitei quem eu sou. E tu pode fazer a qualquer momento, porque ele está em ti da mesma forma que ele está em mim. Qual é a diferença, então, entre aspas? Eu aceitei. Eu aceitei que é assim. E aí eu manifesto. Eu vim para realizar este trabalho dessa forma. O teu é diferente do meu. E isso não quer dizer que o meu é mais especial ou menos especial do que o teu. Eu vim para ter o toque, o pensar e o enxergar de Jesus. Então eu sinto como Jesus, eu penso como Jesus, eu enxergo como Jesus e eu toco como Jesus. Porque é isso que eu vim executar aqui. Mas eu não sou o Jesus. Eu sou igual a você. E o Jesus está em você, da mesma forma que está em mim. A diferença é que eu cedi a ele.
Eu cedi a minha existência porque conscientemente eu sei que eu não existo. Eu cedi então a ele. E aí ele se manifesta em mim através de mim. Mas eu ainda tenho que manter a Ana Long como alguém que existe e se manifesta aqui para que eu possa executar o trabalho. Mas eu me fundo com ele. Em todas as vezes que eu me vi com Jesus, eu me vi fundida com ele. Eu me fundo com ele. Eu entro dentro dele. Eu me fundo com ele. Eu sou fundida com Jesus. Entende? Eu sou uma parte dele, mas na fusão. Não como uma parte separada, que nem Jesus falou agora aqui, né? Tu ainda te vê como uma gota e não como um oceano. Uma gota do oceano, uma parte do oceano. Tu não te vê como o oceano, né? A manifestação do Pai na Terra. E tudo bem, gente. Os nossos graus vão ser diferentes. E eu vim para fazer isso. E eu caminho todos os dias, a cada momento, mais para isso. E quando eu estou muito fora da Terra, eu sou aterrada. Através do mundo, das minhas filhas, das situações que o mundo me chama. Então eu sou humana e divina ao mesmo tempo. Eu sou a encarnação da humanidade e da divindade ao mesmo tempo. Por isso que eles disseram nos registros acásticos que cada um que vier a mim vai receber a sua própria ânima. Não é a minha ânima que eu vou compartilhar contigo. Dentro de mim está a tua ânima. Ai, Ana, mas como que isso é possível? Se nós somos o mesmo ser. Se eu tenho uma missão de compartilhar contigo a tua própria alma, de te lembrar de quem tu é. Se não existe separação, se somos o mesmo. É que eu vivo isso, você não vive isso ainda. Eu vivo isso de eu sou meu irmão, entende? Eu vivo isso. É que nem eu disse pra vocês, eu não consigo ver que alguém faz alguma coisa pra mim. Eu observo, eu até tento, eu fico meio bogada com essas situações, sabe? Eu fico meio bogada, eu não sei o que pensar e o que sentir em muitas situações. Eu fico bogada. Então eu prefiro só me render e deixar as coisas serem como são. Porque eu fico bogada, eu não consigo te ver como separado. E aí eu fico bogada. Por isso que ele me fez trazer o livro 2, que ensina a sustentar a consciência crística. Porque senão as pessoas vão achar que enlouqueceram. E não enlouqueceram, elas só despertaram para a realidade. Só que ninguém praticamente despertou. Então o louco parece aquele que despertou. Porque todos os outros são irracionais, são sem noção. E aí quem desperta parece louco. Mas vive a realidade. Vive num estado de alegria, de plenitude que a humanidade não vive. E aí precisa ir ajudando os irmãos com paciência. Porque o conhecimento que vocês estão tendo aqui, a humanidade não tem acesso. Nem a entender essas palavras, nem a receber. Por isso que o Hélio Couto diz que o sistema se regula por si mesmo, né? A Gabi. Se todos são um, por que o problema é do outro se ele não te enxerga e não nosso? É nosso, Gabi. Não existe problema do outro. Por isso que Jesus está aqui o tempo todo, por isso que ele está em todo mundo, por isso que ele interfere no mundo. O problema não é do outro, o problema é de Jesus. Sendo de Jesus, é de Deus. Sendo de Deus, é nosso. Só que qual é a diferença? A gente sabe que isso aqui é uma holografia. Então a gente não sofre mais como antes, quando a gente observava o mundo, a gente sofria. Existe uma segurança de saber que isso aqui é um sonho. É um sonho. Então Jesus vem para ensinar a gente a viver um sonho bom, para que a gente aprenda a manifestar aqui uma boa vida. Entende? Aqui encarnado e também quando a gente desencarnar.
O problema do outro é sim o meu problema. E sempre foi, mesmo que tu esteja inconsciente. Mesmo, e o professor Eli Couto fala disso, enquanto uma criança passar fome na África, a tua felicidade nunca será completa. Sempre vai ter um quê de não sei o que tu não sabe o que é. Porque a consciência daquela criança é a tua também. Então entende o quanto é necessário que tu te tornes alegre, feliz e pleno e consciente de que é o Cristo, porque tu vai contaminar o mundo todo com a tua alegria. Deu para entender? E Cristo cria, né? Cristo cria. Então você consciente de que é o Cristo e é alegre e é feliz, você manifesta, você implanta na humanidade a alegria. É isso que Jesus faz. E por isso que mesmo que todo mundo sofra na separação, porque todo mundo sofre em algum grau, enquanto se sente separado, ainda assim existe muita alegria, existe muita beleza, existe muito amor, existe muita paz, porque os Cristos criam. E todos que abrem uma brecha manifestam o amor do Cristo. Tu acha que esse amor que eu manifesto é meu? Não é meu, é dele. E dele é do Pai, e sendo do Pai, e sendo dele é meu, e é teu. Porque somos o mesmo. E vocês percebem como eu falo, que é bem que nem ele fala aqui. Vocês percebem que ele repete a mesma frase para falar acrescentar alguma coisinha no final? Eu sou assim. Até a forma da gente falar, até a forma da gente se expressar é a mesma. A minha forma de expressão é a mesma de Jesus em Um Curso de Amor. É a mesma consciência, gente. Você vê que parece, eu começo a ler, aí parece, aí eu termino aquela frase, aí a mesma frase é repetida, entende? Para acrescentar alguma coisa no final. Você entende como ele é muito didático e ele faz isso, e eu sou assim também. Até a forma de escrever, de falar é a mesma minha da dele. Não é porque, eu lembro do que está escrito em Um Curso de Amor e eu decorei. Gente, eu li uma vez Um Curso de Amor. E de forma bem superficial, um pouco no final, um pouco no começo. Mas eu recebi um curso de amor. Eu vivo isso. E é o que eu digo, isso aqui eu tenho a sensação de que fui eu que escrevi como um diário, sabe? Uma coisa que eu passei e aí eu escrevi. Vamos finalizar, então. Aquilo que o coração mente... isso aqui já foi, né? Tem sido... A divindade de teu ser se revela melhor no relacionamento. A divindade de teu ser se revela melhor quando... viu que ele, de novo, a divindade do teu ser se revela melhor quando te unes em cooperação com o outro ou até contigo mesmo. Quando te unes em cooperação, deixa o ser particular de lado e às vezes vislumbras o ser divino no relacionamento. No entanto, pelo fato de teres te agarrado tanto à separação até agora, raramente vislumbras a união. Vislumbres do ser que está sendo, quando estás em unidade e relacionamento, foram oferecidos a todos. Viu o que ele falou? Todos receberam os vislumbres do ser que está sendo. Tais vislumbres vieram através da disposição. Surgem da observação do ser, assim como da observação dos demais. Surgem do que está disposto a observar. Tornam-se mais que vislumbres apenas quando se tornam aquilo que estás disposto a ser. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Tu vê como a gente é tão conectadinho? O que eu acabei de falar. A gente pode ver tudo como uns vislumbres ou se tornar quem nós somos. Toma posse. Sabe aquilo lá que diz, toma posse de quem tu é? É isso, gente, é isso. Deu para entender essa nova ideia de Deus? Deu, gente?
01 do 11. Gente, chegamos no mês 11, né? Deu para entender essa nova ideia de Deus? Como um ser em relacionamento, como o nosso ser? Deu para entender da onde que vem o que parece ser a minha arrogância? Vê se tem arrogância nisso. Mas aparentemente tem, né? Aparentemente tem, é aquilo que Jesus diz. Eu sempre vou lembrar disso que Jesus diz, não com as mesmas palavras, porque eu não lembro as mesmas palavras, mas ele diz assim: a minha existência, a minha manifestação aqui te mostrava algo que tu não conseguia aceitar. Te mostrava, tipo assim, que se tu aceitasse a minha divindade, tu ia dizer, nossa, mas ele é divino, eu não sou. Ou você ia pensar que ele era divino, mas eu não consigo ser como ele. É porque ele é especial que ele é assim. Quando Jesus diz que ele é a vida exemplar, ele não é a vida exemplar de como nós deveríamos ser, pensar ou sentir. Jesus é a manifestação da vida exemplar de como tu é. E a gente pensa e sente e age diferente do que nós somos. E por isso a gente cria tantos problemas na nossa vida. Cria não, manifesta, porque se fosse criação não poderiam ser resolvidos. Deu para entender? Quando a gente olha para Jesus, a gente mata Jesus, a gente crucifica ele, porque a gente não consegue aceitar a nossa divindade e a gente não consegue aceitar a nossa igualdade com ele, e aí a gente não consegue aceitar a nossa divindade. Então é melhor matar, fingir que ele não existe, crucificar, matar bem matado, porque a gente não consegue aceitar. Quando você me olha, você não consegue aceitar a minha divindade e não consegue aceitar a minha igualdade em relação a ti. E quando tem resistência, hoje vocês já conseguem aceitar isso. Vocês que estão aqui, fizeram esses 40 dias e estão fazendo, já conseguem sentir isso. Vocês veem de onde vem o meu conhecimento. Vocês veem que não é a Ana Long, uma louca que está falando alguma coisa, que tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo na Bíblia. Na Bíblia diz, vós sois deuses. Só que a gente prefere pensar que é o pobre pequeno pecador. A gente exclui coisas que Jesus diz. Porque a gente não entende. Ou não quer parar para entender, para receber. Então a gente exclui. A gente não quer acreditar que a nossa consciência é o único poder manifestador. Então a gente prefere pensar que existem karmas, circunstâncias, que os outros isso, que os outros aquilo. Porque a gente simplesmente não consegue aceitar que o que eu tô pensando agora manifesta agora na minha vida. O que eu tô sentindo agora manifesta agora na minha vida. Não existe dois, gente. Não existe dois poderes manifestador da tua vida. Não existem dois. Só existe um. E ao unificar o um com o um, que é o todo, manifesta isso aqui. O tempo todo. Deu para entender, amores da minha vida? Tu é Deus em manifestação. Mas tu não manifesta porque tu não te conecta com a tua real identidade, tu não acredita nisso, e aí tu não experimenta isso, e aí tu não manifesta isso. Só deixa ele se expressar através de ti, te rende. Cara, isso aqui não é nada, tu vai levar isso aqui pra que lugar, gente? Pra que lugar tu vai levar isso aqui? Pra onde?
sabe? Quando eu tava fazendo aquela, poderia se chamar uma doutrinação do Mago Negro, eu dizia, cara, tu vai querer ser o mais poderoso do parquinho para quê? Com que intenção? Mesmo que um humano queira ser dono do mundo inteiro e mandar em todo mundo, vamos supor que isso fosse possível, pra que fazer um negócio desses? Pra quê? Pra que mandar em todo mundo? Pra que ser mais poderoso do parquinho? Para quê? Ah, porque eu me sinto poderoso. Para que se sentir poderoso? Por que se sentir poderoso? Ah, porque aí eu vou ser feliz. Vai ser feliz, cara. Tu pode ser feliz só dizendo, pai, me dá a tua alegria. Sabe? Tu não precisa roubar a energia vital dos teus irmãos. Pede a tua. Ele é infinito. Sabe? Tu não precisa botar baterias de sofrimento para pegar a energia das pessoas. Pede tu mesmo pro pai. Basta tu querer, tu é filho que nem todos são. Como Jesus é. Então, para quê? Para que ser o mais poderoso do parquinho, o mais ruim do parquinho, o mais bonito do parquinho? Para quê? Sabe, quando a gente pensa, é que nem aquele negócio de a gente querer estudar muito. Ah, porque eu vou estudar isso, porque eu vou conhecer isso, porque eu vou conhecer isso. Aí a gente estuda um monte de coisa do mundo todo. Gente, se tu tivesse todo o conhecimento de todas as bibliotecas que já existiram na face da Terra, eu ia perguntar para ti, para quê? Se tu tivesse todos os carros, todos os imóveis, eu ia te perguntar, para quê? Se tu tivesse o amor de todas as pessoas, eu ia te perguntar, para quê? Se tu fosse conhecido no mundo inteiro, eu ia te perguntar, para quê? Entende que não tem sentido? Gente, quando a gente olha esse mundo, a gente vê que ele não tem sentido nenhum. Então, quando a gente desperta, a única coisa que a gente faz é ajudar os outros a despertarem. Porque nada além disso tem sentido no mundo. É aquilo que o Hélio Couto diz, não tem como tu conhecer a verdade, como tu conhecer o mestre e não servir. Porque tu vê o quanto é insano. Foi aquilo que eu descobri quando eu me curei. Eu digo, meu Deus, eu preciso ensinar isso, porque todo mundo sofre por nada. Mas sofre muito, eu sofri muito. Gente, eu sofri muito, muito. Doía muito. Era muito sofrimento. Eu achei que eu não ia aguentar, que eu ia morrer, que eu ia explodir, que eu ia ter um troço. Era muito sofrimento. E quando eu curei, eu vi que eram só pensamentos e sentimentos, que não eram nada reais. Quando eu me curei, eu digo, meu Deus, eu preciso mostrar para as pessoas que elas só sofrem por pensamentos e sentimentos irreais. Entende? E aí eu tinha que fazer alguma coisa para isso, porque não tinha sentido, não tem sentido nenhum isso aqui. A não ser ajudar os irmãos. Entende? Espera que a mamãe vai botar a cadeira um pouquinho mais para trás para você não cair. Vem, coisa linda, minha princesona. Antonilinha. Coisa gostosa de mamãe. Ai, te amo, filho. Que delícia. Bom dia, amor. Entende? Então, o que tem sentido aqui no mundo? A gente ajudar nossos irmãos a despertar, a gente viver experiências gostosas como esse abraço, a gente comer um picolé gostoso, a gente pisar na grama, a gente andar num carro veloz, se tu quer andar de moto, pular de paraquedas, se é isso que tu quer, se é fazer uma viagem, se, sabe? Andar de pônei, andar de cavalo. Andar de cavalo, andar de pônei, isso aí, filha. Fazer coisas assim que é uma experiência que Deus quer se experimentar através de você. Entende? Se você quer se experimentar ser belo, seja belo.
Veja aquilo que Deus quer se experimentar através de ti. E deixa ele se experimentar, porque isso aqui, gente, é como se fosse um filme que tu entrou. Entende? E tu pode experimentar qualquer coisa aqui. Uma vez David Hoffmeister disse assim que ele foi chamado para um evento, uma palestra, uma coisa assim. E aí depois o pessoal disse assim, ai, vamos comer uma pizza, você gosta de pizza? Você come pizza? Aí ele disse, obrigado, Jesus. Que nem ele diz, obrigado, thank you, Jesus. Porque, Jesus quer se experimentar comendo uma pizza através de mim, obrigado. Sabe? Umas coisas assim. Que é ter essa consciência, gente. É ter essa consciência. Olha, fica escuro. Ai, que mudou o filtro pra minha filha. Filha, fecha a porta lá pra ela não bater. Não Mas eu já fechei ela. Mas ela não tá bem fechadinha, tá vendo? Mamãe viu ela fazendo barulho. Fecha lá que eu vou dar tchau pro pessoal. Eu E aí? quero dar tchau. Dá tchau, então. Vem dar tchau. Tchau. Tchau, gente. A gente se vê amanhã. E domingo, como eu disse, se por acaso a internet não funcionar, porque eu vou estar lá no interior, a gente faz domingo à noite. Tá bom? Aí eu aviso nos stories o horário. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Não é que, o mundo não tem sentido, então eu vou entrar em depressão. O único sentido que tem é mostrar pra todos que isso aqui não tem sentido. Que o sofrimento é desnecessário. E aí viver que nem eu vivo, uma vida plena, experimentando cada coisa. Eu não quero ser a mais famosa da internet, a mais rica da internet, mas se Deus quiser que eu seja, eu vou ser e vou experimentar. Entende? Pra mim não faz a mínima diferença. Porque eu já sou o que eu preciso ser, eu já tenho o que eu preciso ter, entende? Olha que linda! Faz esse sorriso que eu gostei. Tá caindo os dentinhos delas e agora as fadas modernas, gente, elas dão slime. As fadas mais antigas, elas dão um dinheirinho, né? As fadas de hoje, uma coleguinha delas ganhou slime. Slime. Quem é mãe de criança pequena sabe do que eu tô falando. A gente fica apavorado só de ouvir essa palavra. Porque pega nos cabelos, pega no sofá, pega em tudo. Mamãe comprou muito slime pra mim, mas fica velho tudo. E eles ficam velhos e elas não querem botar fora e começa a grudar em tudo, esse slime, né? Ela foi olhar, ver se ainda tinha aquele slime. Gente, amo vocês, tá? Amanhã a gente se vê. E isso que eu falei no final aqui da live é bem importante de a gente ter consciência, sabe? A gente só precisa viver uma boa vida. Ser feliz como quem nós somos. Sim. E é isso. E expressar Deus como Ele quer se expressar. E aí ajudar nossos irmãos a acordarem também. Porque nada mais tem sentido além disso. Né? É só isso. Olha como eu fico escura, porque eu acho que sai o filtro. Tá? Beijo, amores. Amo vocês. Amanhã a gente se vê. Slime, Deus o livre. É bem isso, Karina. Tenho pavor de slime. É isso aí. Eu também sou dessa. A mamãe não tem pavor de slime, não. Eu compro pra levar na casa da avó. A vovó também não. A vovó não deixa. Ai. Essas fadinhas são muito safadas. Elas não podem. Essa fadinha da colega. É porque ela é boa. Essa fadinha da colega que teve força pra trazer um slime. Eu vou pegar ela de um jeito que vocês não têm noção. Né? Que fadinha é essa que pega e traz o slime? Não, ela dá mais já. Traz a moedinha de R$1. Quando que ela chega no travesseiro, Bota o slime embaixo do travesseiro. Gente do céu. Cada coisa que acontece, né? Mas tudo bem. E aí depois as outras fadinhas tem que vir e trazer slime, porque a fadinha da colega trouxe slime. Eu já falei com as fadinhas. E você sabe que elas existem mesmo, né? A gente usa elas na apometria, elas vêm fazer limpezas e coisas assim. Quando, por exemplo, é destruída uma base umbralina, vem as fadinhas trazer aquela energia pura. Elas existem mesmo, sabia? O professor Hélio Couto fala sobre isso, né? Que o nosso pensamento é tão criativo que até um filme que um autor...
escreve um livro, o personagem passa a ter existência. De tão potente que é o nosso poder criativo, gente. Vocês não entendem isso. Vocês não entendem o poder criativo que nós temos. É enorme, infinito. Tanto os do bem quanto os filmes de terror também passa a existir aquelas entidades. Que coisa, né? Que coisa. Os elementais, sim, Karina, os elementais da natureza. Eles existem mesmo. Tem um desenho que eu amo, que é das fadinhas, gente, do Netflix, coisa mais boa. Elas já cansaram de ver, mas eu não canso nunca de ver aquelas fadinhas que elas resolvem as coisas pro menininho, pra menininha. Gente, é maravilhoso ver aquelas 3 fadinhas. Eu sou a cara daquelas fadinhas. Eu acho que em outra vida eu fui fadinha. Porque eu sou a cara daquelas fadinhas e eu adoro elas, sabe? Principalmente aquelas que comem bolo de banana, né? Ela tem a casinha dela. E elas têm a casinha na Roxa flor. tem a casinha. A Roxa cuida de um menininho. A Ju cuida de uma menininha. E a outra que eu não lembro qual. Ela cuida, né, da pessoa. Sim. Hoje chega a vovó, gente. Cada Vamos ver uma se tem- dá pra nós ir visitar a avó hoje. Cada uma. Depois da aula. Cada uma fadinha tem a sua casinha da cor. Cada uma tem. A azul tem a força. A roxa é a cozinheira. E Viu? Cada uma tem uma força. Eu É por isso não que tem lembro. arquétipo de tudo, sim. Tem arquétipo de tudo. Tudo existe, gente. Tudo existe manifestação. Tudo é Deus se experimentando. A Sumara é uma fadinha. Viu? A gente já sabe. eu as não fadinhas. lembro. Mamãe, eu não lembro da outra fadinha. Gente, é tão legal assim a gente poder brincar com a vida. Era isso que Deus queria se experimentar desde o começo, sabe? Essa leveza, esse amor. A gente vê que fisicamente, nesses 40 dias, pode ser que não tenha mudado muita coisa na tua vida. Mas mudou tanto, mais tanto, mais tanto, que Mamãe, ela nunca mais vai ser a mamãe, mesma. Você lembra da outra fadinha? Não lembro. Depois vamos assistir o desenho. Eu Lá a acho gente que vê. é a Vamos dar tchau pro povo. Tchau, povo. A gente depois fala de fadinha, Mamãe, tá? eu acho que a Ah, coisa tchau, dela gente. é Também. amarela. Eu não lembro. Tchau. Beijo. Eu só lembro do cabelo.